Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a vida de Eli, a sua casa, o erro dos sacerdotes e a consequência que isso trouxe para a vida dos sacerdotes e para a vida do povo. Os sacerdotes porque foram julgados por Deus e o povo porque seguiram uma má direção. Sabe, talvez você esteja me ouvindo agora e diga: pastor, como vamos saber que tal homem é de Deus ou não? Como vamos saber que uma pessoa está fazendo verdadeiramente a obra de Deus ou está simplesmente tomando a direção de uma religião para atender os seus próprios caprichos? É simples. Jesus disse assim: a árvore pelo fruto conhecereis. Se a árvore é boa, o seu fruto é bom. Se a árvore é má, o seu fruto é ruim. Não vai ter pastor, ministro, obreiro fiel a Deus mentindo, roubando, fornicando, adulterando. Sabe? Você não vai encontrar essas coisas naqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Por outro lado, aquele que está vivendo o mundo da prostituição, a Bíblia diz que ele corrompe a ele mesmo e corrompe as outras pessoas. Paulo, ele deu um aviso muito grande a um dos seus seguidores, a um dos seus apóstolos, a um dos seus filhos na fé, a Timóteo. Paulo escreveu para Timóteo 2 cartas. E nessas 2 cartas, Paulo fez advertências gravíssimas para Timóteo, porque Paulo sabia que o povo sempre corria atrás de doutrinas, de ensinamentos que agradassem a carne. Por exemplo, Ofni e Finéias, você viu na última mensagem, morreram. Mas Ofni e Finéias, eles tinham relações com as mulheres que serviam na igreja, ou seja, ele se prostituía. E isso não era forçado. Elas também se prostituíam com eles. Ele tinha a vantagem sobre o corpo delas e elas tinham a vantagem financeira, posição, coisa que nós vemos muito comum nos dias de hoje também. Ofni e Finéias, ele usurpava daquilo que era de Deus, das ofertas, aquilo que era apresentado ao Senhor. Mas Ofni e Finéias tinha pessoas que trabalhavam para ele, que cumpria a ordem, inclusive dispostos até a tomar dessas ofertas a força das pessoas para poder levar para Ofni e Finéias. Então você vai ver que em volta de Ofni e Finéias, que eram ministros que não eram fiéis a Deus, existia um grupo de pessoas que fazia tudo aquilo também em nome de Deus. As mulheres que se prostituíam com Ofni e Finéias, elas não iam dizer que é do diabo. Aqueles que ameaçavam tomar das ofertas do Senhor à força, também eles não iam se autodeclarar de Satanás. E assim existia um povo, um grande povo, que seguia Ofni e Finéias, mesmo sabendo que Ofni e Finéias não pertencia a Deus. E aí, isso aconteceu em Israel ontem, isso aconteceu no tempo dos discípulos de Jesus, e isso também acontece nos dias de hoje.
Paulo diz assim: Timóteo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos muitos vão se desviar da fé e vão obedecer a espíritos enganadores e seguirão a ensinos de demônios. Pela falsidade daqueles que falam mentira e têm a própria cabeça cauterizada, proíbe casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, porquanto conhece plenamente a verdade. E aí, de novo, Paulo escreve agora na segunda carta para Timóteo, capítulo 4, e diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que julgará vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Prega a palavra. Insista. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não sei porque o senhor prega a palavra no mensagem diária. O povo não gosta de aprender. O povo gosta de ouvir salmo. O povo gosta de repetir salmo. É isso que dá ibope, é isso que dá audiência no canal do YouTube. E eu respondi: ler salmo não vai salvar ninguém. Sabe? E Paulo fala para Timóteo: prega a palavra, insista, quer seja o momento ou não, corrija, repreenda, exorta com toda a paciência e doutrina, pois haverá tempo que as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, vão procurar mestres segundo as suas próprias cobiças, mestres que preguem aquilo que lhe interessa. Eles vão recusar dar ouvidos à verdade e vão viver a fábula. Foi o que aconteceu no tempo de Ofni e Finéias. Olha que o povo achou que se levasse a arca para a guerra, eles seriam protegidos. Tem gente que acha que se ler o salmo está protegido. Tem gente que acha que se pegar o óleo ungido na igreja está protegido. E aí pega a rosa, pega a ruda, toma banho de água benta, né? Tem pessoas que só falta tomar o banho do óleo ungido. Se você tivesse noção do que significa elemento consagrado a Deus, você pensaria duas vezes antes de pegar qualquer coisa consagrada ao Senhor e usar, exibir ou portar de qualquer maneira. Se você tivesse ideia do que significa elemento santificado diante de Deus, você seria Você andaria compromissado com Deus dia após dia, vigiando suas palavras, vigiando seus pensamentos, para que assim a presença de Deus viesse se manifestar na sua vida. Eu não sei se você lembra o que Jesus usou para curar o cego. Jesus cospe no chão, saliva, terra, faz um lodo com aquilo e passa nos olhos do cego e manda se lavar. Foi assim que Jesus curou o cego. Jesus toca a língua, a própria língua, com os dedos, e com a sua saliva da língua toca os ouvidos e toca a língua do surdo e mudo e diz Efatá. Não tinha óleo ungido, mas a Bíblia diz que aquele cuspe, aquela saliva de Jesus era santa. Uma mulher, ela disse: se eu tocar
a veste de Jesus. Olha que a multidão estava apertando, empurrando Jesus, tocava Jesus de maneira desrespeitosa, como se estivesse empurrando ou arrastando um político. Mas aquela mulher, ela disse: se eu só tocar a ponta da veste de Jesus, eu serei curada. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu com aquela mulher e ela foi curada. Sabe, quando você começa a entender o que são as coisas santificadas a Deus, você vai entender que no momento que os israelitas pegaram a arca do Senhor, e ainda vou falar sobre isso no estudo, e levaram para a guerra, eles não levaram vitória, eles levaram a derrota. Ainda mais que Ofni e Finéias, quem levava a arca do Senhor, quem portava o objeto santo diante de Deus, eles eram profanos. E aí Paulo volta e diz a Timóteo: Timóteo, você seja sóbrio, seja consciente em tudo que você fizer. Suporta as aflições. Por quê? Porque as pessoas, elas pouco ajudam a obra do Senhor, a obra séria, mas abre o bolso para ajudar tudo que é porcaria. E diz assim: eu ajudo as coisas do Senhor, porque minha vida não prospera. É isso aí. Porque aquilo que você considera a obra de Deus, na verdade, é o palco das trevas. É o lugar onde está sendo ensinado a palavra da carne. É o lugar onde está sendo ensinado o desejo do homem. E você está contribuindo com isso. A Bíblia diz que você colhe o que você planta. Se você planta em terra boa, você vai ter com a sua boa semente um bom fruto. Mas se você planta em terra ruim, a sua boa semente, ela vai morrer. Ela não vai germinar, não vai lhe dar fruto nenhum. Então Paulo disse: ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de evangelista e cumpra bem o seu ministério. Meu amigo e minha amiga, eu tenho pregado a palavra de Deus e buscado cumprir bem esse meu ministério para ajudar você, para que você seja feliz. Talvez eu não seja ouvido por milhões de pessoas. Talvez as pessoas não se interessem em me ajudar a manter esse trabalho. Mas se você tem adquirido consciência cristã através dessa mensagem, se você tem se fortalecido diante de Deus através dessa mensagem, eu tenho certeza que enquanto o Senhor me der vida, saúde, força e meios para pregar e ensinar, eu vou estar sendo honrado pelo próprio Deus. Lembra o que diz as Escrituras Sagradas: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Não despreze a Deus e não confunda o que é santo diante de Deus com coisas desprezíveis, prostituições, mentira, avareza. Não siga pelo caminho da carne. Não ouça conselhos de pessoas que aconselham pela raiva, pelo ódio, pelo egoísmo. Toma cuidado quando você vai pedir um conselho. Toma cuidado quando você vai ouvir um conselho, para que você escute para o seu bem, para o seu melhor, para que você seja feliz. Feche seus olhos, é momento de falar com Deus. Ó Senhor nosso Deus e eterno Pai, reunidos estamos mais uma vez diante da Tua presença, buscando a nossa santificação, buscando o perdão que vem do Senhor para os nossos pecados, buscando a direção que vem de Deus para trilhar um caminho de sucesso e de vitória.
buscando diante de Deus a oportunidade de ser feliz. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a Ti clamamos em o nome do Senhor Jesus. Estenda, Senhor, agora Tuas mãos santas e poderosas sobre cada homem, mulher e criança que ouvem esta oração, sobre cada homem, mulher e criança que reconhece o quanto precisam de Deus. E eu insisto, Senhor, diante da Tua presença, não por causa do Senhor, mas por causa daqueles que me ouvem. Quando digo cada homem, mulher e criança, porque existem crianças nesse canal que oram, que clamam a Deus pela bênção na família. Existem crianças nesse canal que apresentam a água e clamam ao Senhor. E o Senhor disse: deixai vir a minhas crianças, delas são o reino dos céus. Eu oro ao Senhor por aqueles que estão na igreja, que têm um cargo, uma função. Dê a eles sabedoria, dê a eles entendimento. Afasta da mente e do coração deles o espírito de Ofni e Finéias. Lembra, meu Deus, daqueles que se afastaram da congregação, daqueles que se depararam, talvez, com pessoas do mesmo jeito que eram Ofni e Finéias, e se escandalizaram, se desviaram da fé. Lembra dessas pessoas para atraírem elas à Tua presença, para que buscam o Senhor de todo o coração. Eu clamo a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Estenda, Senhor, Tuas mãos santas e poderosas sobre cada pessoa que tem buscado forças e não tem encontrado para estar na igreja, porque o diabo tem minado as forças, porque o diabo tem tirado de cabeça essa pessoa a oportunidade de Te buscar e de Te seguir. Eu clamo a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder se manifeste em favor de cada homem, mulher e criança que tem se colocado diante da presença de Deus e tem pedido ajuda financeira, a cura contra a doença, a enfermidade. Tem pedido ao Senhor paz na família, união neste lar. Eu Te peço, meu Deus, a cada pessoa, segundo a sua necessidade, segundo o que o Senhor tem proposto no coração em favor delas, meu Deus, abençoai. Abençoai aqueles que pedem a Deus segurança, aqueles que pedem a Deus paz, aqueles que precisam da ajuda de Deus, para olharem para si próprios e se declararem felizes. Lembra deles, Senhor, porque eles reconhecem o que diz a Tua palavra, e a Tua palavra diz que sem o Senhor nada poderemos fazer. Espírito Santo, esta água agora separada, preparada, seja ela consagrada a Deus, para o bem daqueles que dela beber, que recebam eles a cura que vem do alto. E aqueles que têm cooperado e têm ajudado com este canal, que eles recebam a prosperidade, eles recebam as bênçãos do Senhor, segundo o prometido da Tua palavra, ó Deus, no nome santo e eterno de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere as obras de Tuas mãos e te dê a paz.